Muito boa noite, estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, dia 12 de julho de 2017. Entre outras coisas, o dia em que o juiz Sérgio Moro condenou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e meio de prisão. E óbvio que não tem outro assunto que seja mais importante ou mais comentado ou mais interessante para se tratar nesta bancada, pelo menos neste momento, que não esta sentença. E agora mesmo eu perguntava ao Gustavo Vitorino sobre a manifestação do advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, que até uma boa parte do dia tinha prometido ou manifestado que faria uma manifestação às 18 horas e 30 minutos desta quarta-feira, manifestação esta que não aconteceu. Sua entrevista. O que aconteceu foi a publicação de uma nota, Gustavo? Isso, ele falou, foi publicado no site UOL. Sim. Ele dizendo que foi uma injustiça, que o juiz foi tendencioso, enfim, teceu uma série de comentários sobre a sentença, mas comentários previsíveis de quem perde uma ação, né? Só que eu já pensei muito isso, mas só pensei, nunca disse quando perco uma ação. Foi uma injustiça, foi não sei o quê, não tinha prova, não sei o quê. Todo advogado, quando perde uma ação, tem essa reação. Só que a gente não verbaliza isso, e ele verbalizou. Eu acho que o advogado tinha que pensar agora tecnicamente, né? E tecnicamente tem um procedimento pela frente. O que vai acontecer pela frente, acho que a gente vai tratar daqui a pouco. Sim, podemos. Posso dizer? Então, eu acho que, tecnicamente, o que ele tem que fazer agora é entrar com embargos de declaração para ganhar tempo, arrumar 4 ou 5 pontos obscuros na sentença, uma gigantesca sentença, 214 páginas. Qualquer comentário que eu fizer hoje, eu peço sempre o desconto de que eu não li a sentença inteira, que é muito grande. São, repito, 214 páginas. Vou ler hoje à noite com calma, mas certamente tem 4 ou 5 pontos que ele pode levantar a obscuridade em sede de embargo de declaração para ganhar tempo. O juiz Sérgio Moro vai se manifestar dentro de algumas semanas, ele ganha tempo e aí ele entra com o recurso propriamente dito, entra com a apelação. Essa apelação não precisa ser acompanhada das razões de apelação. Você pode entrar com a apelação para não perder o prazo, depois tem um prazo legal no CPP, que é o Código de Processo Penal, onde você tem um novo prazo para apresentar as razões de apelação. E aí desce para o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que já tem, inclusive, um desembargador relator que já está julgando os casos, ou seja, ele relata a matéria. Nós chamamos de juízo prevento, né? Ele está já com a matéria apresenta a ele. E esse desembargador, então, vai abrir prazo para a manifestação do Ministério Público Federal para as contrarrazões de apelação. E isso se o Ministério Público Federal não recorrer também contra a sentença, querendo uma sentença maior ou... Até aí, quanto tempo nós já passamos, Gustavo? Eu acho que isso aí é no mínimo uns 3 meses, para aí sim ir para a mesa do relator, para que o relator faça disse que até agosto de 2018 pretende foi o presidente, o doutor desembargador Thompson Flores. O desembargador Thompson Flores disse que quer julgar todas as matérias até agosto do ano que vem. Claro que ele falou isso com base numa previsão. Sim, né? ok. Mas acho importante julgar porque uma condenação porque tem a eleição, né? Exatamente, em segunda instância ela tem uma repercussão muito grande dentro de uma eleição. Torna inelegível. Porque torna inelegível a pessoa. Então ele acha importante que essa matéria ela seja abordada antes de a eleição acontecer. Claro. E ele está certo. Mas houve uma proibição do Sérgio Moro dele ter funções públicas. Cabe também, no caso de uma eleição, no momento? Não, ele não começa, a eficácia da sentença, ela não começa de imediato, né? Ele tem alguns recursos, né, na sua mão. Recursal, então. Exatamente. Agora, uma condenação em segunda instância, sim. Essa sim. Só aí que torna ele inelegível. Exatamente. Não quer dizer também que ele vai ser preso, né? Porque existe diferença de interpretação. Aqui no TRF é mantida até a prisão já com uma condenação de segunda instância, mas há divergência quanto
a relação à prisão, que não foi pedida agora pelo juiz Sérgio Moro, apesar de ele relatar na sua sentença que até teria embasamento para isso, mas como se trata de uma figura de um ex-presidente, ele acha melhor que ele responda. Ele disse que foi ameaçado na sentença, ele foi ameaçado, as testemunhas foram ameaçadas, e que o Lula disse em alto e bom som, que eu também ouvi, de que se ele presidente fosse novamente, ele iria mandar prender delegado da Polícia Federal, juiz, etc. Ele está ameaçando, inclusive, o judiciário a partir disso aí. Mas a minha opinião, a respeito de todos esses acontecimentos de hoje, que isso embasa a candidatura do Lula. Isso aí fortalece, vocês podem ser contrários à minha opinião, fortalece o Lula, porque o Lula, como é um artista, e ele é um artista, ele vai se passar por vítima, ele sempre se achou vítima. E agora, com os comentários dos jornais internacionais, eu vi alguns jornais... Eu tenho uns aqui. New York Times... New York Times destaca que a condenação do ex-presidente Lula por corrupção é um revés impressionante para um político que exerceu enorme influência em toda a América Latina por décadas. Sim, o Washington Post diz: a sentença é um golpe impressionante para um homem que foi aclamado como um líder inovador. O jornal também destaca que a decisão histórica marca a primeira condenação de um ex-presidente no país. O Le Monde classifica Lula como um ícone da esquerda latino-americana. Segundo o jornal, o veredito de Moro põe em risco as chances de Lula de participar das eleições presidenciais de 2018. O jornal argentino El Clarín também destaca que a condenação ameaça uma eventual candidatura de Lula nas eleições do ano que vem e diz que o ex-presidente aparece como um dos favoritos nas pesquisas. Também destaca que Sérgio Moro já condenou a pesadas penas dezenas de políticos, tanto de esquerda como de direita, além de empresários. O espanhol El País diz que Lula é descrito como o ex-presidente mais popular do país. Continua, Mário, desculpa. Não, só para encerrar esse meu pequeno comentário a respeito disso, eu vou repetindo o que eu disse, isso vem fortalecer o Lula, que ele se vitimiza, ele acha que está sendo injusto, que isso é um julgamento político. E hoje eu ouvindo uma fala do Marco Aurélio Mello, que aliás está de aniversário hoje, o Marco Aurélio fazendo 71 anos hoje. Paixão Cortes também, 90 anos. 90 anos. E o Marco Aurélio diz o seguinte: quando a Dilma Rousseff disse que aquilo era um golpe, e perguntaram, foi golpe a queda do seu primo, o Fernando Collor de Mello, Afonso de Mello? Ele disse o seguinte: eu vou dar a mesma resposta que para a dona Dilma. A Dilma disse que foi golpe. Então, na primeira vez também foi golpe, quando o PT apoiou a queda do Fernando Collor de Mello? Na segunda, é diferente da primeira? Todos os trâmites, todos os recursos, todos os caminhos não foram percorridos da mesma forma? Achei brilhante a conclusão que o Marco Aurélio Mello deu nessa sua definição da deposição do senhor Fernando Collor de Mello, seu primo, que o colocou lá como ministro, e no aspecto da senhora Dilma Rousseff. Para ela era golpe. Quando foi o Fernando Collor, não era golpe. No caso dela, era golpe. Como sempre, eles estão contra toda a decisão judicial. Aliás, a decisão judicial, o Vitorino sabe melhor que eu, a gente não discute, apenas a gente cumpre e entra com os recursos. Só acata. Não, dona Magda, eu queria afiançar o que o Mário falou. O Mário falou com uma propriedade que dificilmente alguém, nesse momento que um presidente, ex-presidente foi condenado, podia afirmar. Você caiu do céu no colo do Lula. Ou se eu vou usar mais, Mário. Se as eleições fossem 90 dias, Lula ganhava no primeiro turno. No primeiro turno. Porque a esquerda é notória no mundo inteiro. Tu te lembra da Revolução Sandinista na Nicarágua, Daniel Luiz Sandino. Todos esses caras, eles se vestem de mártir. Eu estou vendo Lula iniciar a campanha dele no túmulo da dona Marisa, dizendo: essa mulher foi injustiçada pela direita, pelo poder da elite, e eu fui condenado, eu que represento o povo. Esse discurso, Vitorino, é inabalável na hora do voto, principalmente no norte e nordeste brasileiro. O Lula está com as eleições, ganha. O Moro deu o gol pro Lula. Mas e no caso, se ele não for preso?
Se ele for preso, aliás. ele Eu não não vai acredito que preso vai agora. acontecer, Ele não vai mas ser se preso. ele for. Não, ele não vai ser só preso. se ele for condenado em segunda instância. É, Para isso, e- o tribunal precisa analisar Vai a levar apelação. E com certeza eles vão usar de todos os artifícios Claro, para pra que isso Um não ano e aconteça. pouco isso aí. Esse ano e pouco, Exatamente. dá tempo da exatamente. próxima eleição. Agora, eu não concordo. Eu acredito que eles vão usar, eu concordo contigo, em gênero, número e grau. A partir de agora, ele é a vítima, ele é injustiçado. Ele é o perseguido, Não só tudo ele, isso. mas todos os líderes do Partido dos Trabalhadores hoje se manifestaram desta forma, que o juiz ele não foi imparcial, que foi uma coisa pessoal contra o ex-presidente, que não tem provas, que etc, etc, etc. Um parênteses, a gente não pode esquecer que existem outras duas ações com o juiz Sérgio Moro, uma delas, inclusive, que se refere ao triplex, que ele ainda não aceitou a denúncia. Então, não é só esse processo que ele foi condenado a do sítio, do triplex, ele foi Mas, condenado Carla, do sítio. Mas, Chicão Tufani, eu acho o seguinte, ó, hoje eu escutei um especialista em pesquisas e tal, e claro, os jornais têm apontado isso, ele é o primeiro nas pesquisas e tal, mas ele também tem a maior rejeição. Né? Então, a gente também tinha um grupo que esperava que o Lula fosse condenado. E esse grupo é um grupo importante, é um grupo que foi para as ruas. E, inclusive, tem gente que está voltando para as ruas para comemorar. Eu não acho que a gente tenha muita coisa para comemorar, sinceramente, mas existe. Então, assim, ó, claro que eles vão se utilizar de tudo isso, mas é uma carga muito grande ser condenado, um ex-presidente ser condenado por corrupção. Tem um outro lado também para ser abordado, para ser utilizado. Mas o PT Mas, cara, é rei na ele história é da rei. publicidade. O isso triplex, sim. os marqueteiros do PT vão dizer, um metalúrgico não pode ter uma cobertura, só os ricos podem ter, e a massa vai atrás. É muito forte o marketing da esquerda. Não, isso eu não tenho, isso eu concordo contigo, mas que eu E a não direita acho que tem um ele- defeito, por isso que eu ele acho tá que com eleições o ganhas, Bolsonaro né? sempre seria o candidato melhor, porque o Bolsonaro é um cara que bate na esquerda. Os outros candidatos não batem. O próprio Aécio, quando era um candidato nosso, o candidato da direita, do centro, ele não batia na Dilma, a batida dele era muito pouco. fraca. E ele outra tinha coisa que rabo. o especialista É, diz porque ele tinha rabo. é que nesse momento não dá para fazer pesquisa quando não se tem ainda um cenário definido político. Verdade. Né? Quem são os candidatos, Quem né? são os candidatos? Agora, falando- A partir desse momento, aí sim, mas nesse momento não se tem. Se tem aqueles candidatos mais conhecidos e prováveis. E esses ganham vantagem, como, por exemplo, o ex-presidente Lula. Falando em candidatos, quando começou todo esse noticiário do Lula, no Twitter, os trend topics do Twitter, né, os termos mais citados no Twitter mundial, o primeiro foi Lula e o segundo foi Bolsonaro 2018. Não foi Sérgio Moro, né? Foi Bolsonaro. Foi Lula, Sérgio Moro Sérgio Moro e segundo, né? Bolsonaro 2018. Aí depois Temer e Aécio. E a Carla falou da comemoração de muitos, né? Estão até organizando para hoje vários movimentos no Facebook, nas redes sociais, do barulhaço, hoje às 8h30, para a galera Vitorino? fazer barulho para comemorar. No Parcão. O Sérgio Moro poderia ter pedido a prisão dele? Podia, claro. Então amarelou, então. Não, mas ele sabe que não vai levar, que vai Prudência. ser... Prudência, ele falou. É que a prisão, a prisão Mas no Peru está acontecendo uma coisa parecida Não, com o mas é caso que é do outro Odebrecht lá. estágio, Pediram é a outro prisão estágio. do Mala lá. Né, Gustavo? É que a prisão em primeira instância, ela exige um motivo forte. Existe pressupostos para você pedir a prisão em primeira instância, que são pressupostos muito parecidos com a prisão cautelar. Preventiva. Com a prisão preventiva. não é o com a prisão caso. cautelar. Não é o caso. Para ser uma prisão cautelar, de característica cautelar, você precisa de fundamentos para essa prisão. Você precisa de fundamentos e, claro, provas. Então, o juiz Sérgio Moro poderia pedir a prisão dele já com a decisão em primeira instância, mas teria que fundamentar em provas. E não existe provas de que o Lula vai retomar o apartamento, vai retomar não sei o quê. Exato. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Numa condenação não vem a pena que o isso condenado é estranho. tem que 9 anos cumprir? e 6 meses. Sim, 9 anos. Por que o cara vai pra cadeia? É a pena dele. Mas é que tem O que, que muda na vida do primeira Lula instância. efetivamente essa condenação? Até agora, nada. Nada, então isso é uma retórica. Então. Para que ter a condenação? Para mudar alguma Gente, coisa até na vida do agora Lula, não tinha é uma acontecido sentença. nada. É uma sentença. Ele até A agora primeira, não tinha tido nada. isso aí é um caminho, né? Que é ser seguido. A primeira coisa é a sentença. A sentença foi dada, ele não foi absolvido. Muitos tinham essa preocupação dele ser absolvido, inclusive Marne Barcelos. Já tinha falado isso aqui na bancada. Eu achei, ainda ontem eu falei à noite, que se o Sérgio Moro desse uma sentença pequena, etc, seria muito melhor.
Mas, como ele deu essa sentença muito forte, eu acho que isso valorizou o Lula. Isso valorizou o Lula. Vamos ver então o que dizem os nossos vamos ver, telespectadores. Nem todos concordam com Só o vocês. Lula mesmo para ser Nem valorizado e todos condenado. Mas é isso, mas é. Fazer badernada é Ué, uma mas é uma piada. desgraça. Nem todos concordam com vocês. Boa noite, bancada. Considero que o senhor juiz Moro temporalmente foi hábil em sua decisão, porque faltando em torno de 1 ano e meio para as próximas eleições, dará tempo de dissipar a comiseração em torno do ex-presidente Lula, fato que realmente poderia levá-lo a vencer o pleito caso mesmo fosse realizado dentro de poucos meses, como foi abordado pelo Marne Chicão. Saudações, Denise de Bagé. Heron Paza. Se o Lula foi eleito e for condenado em segunda instância, o que acontece? Bom, aí é aquela coisa que dá... O problema é que quando o presidente, isso eu não sei, Vitorino, mas o presidente ele tem a prerrogativa de não ser julgado por fatos anteriores ao seu mandato. Existe essa prerrogativa. Tem essa prerrogativa. Na verdade é o seguinte, uma coisa é uma coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa frase profunda quer dizer o seguinte: os tribunais superiores, eles são pródigos em legislar ao sabor das ondas. É só ver as barbaridades que já foram cometidas pelos tribunais superiores para a gente dizer o seguinte: só Deus sabe o que vai acontecer com o Lula. Porque daqui a pouco ele é condenado em primeira instância, em segunda instância ele entra com mandato de segurança no STF, o STF diz que não, apesar da condenação ele pode concorrer à eleição. E aí a gente vai dizer o quê? Infelizmente é uma realidade, a insegurança jurídica hoje é absoluta. Que milagre a bancada novamente ser contundente com relação à política quando o assunto é o Lula. Não observei a mesma ênfase quando o assunto foram as gravações do Aécio, do Temer, a mala de dinheiro do Rodrigo Loures e por aí vai. Atenciosamente, Rudá Centeno. Ele assistiu outro programa. Ele assistiu outro programa, acho que não foi o nosso, né? E tem um aqui que diz: ô bancada linda, vocês estão virando esquerdistas, por favor. Depende do ponto de vista. Vai entender, né? Vai entender. A interpretação. Olha até petralha, olha até coxinha, Vitorino. Eu já fui acusado aqui de comunista, de fascista e de nazista. O que mais falta? Tem mais, tem muito mais coisa para ser chamado. Vamos lá. Eu já te chamei de petista. Boa noite, dona Magda. Bom, Espero que realmente o Lula seja preso. Acho difícil. Mas se por uma felicidade esse sujeito for preso, duvido muito que fique em uma cela comum. Com tanto poder, nem mesmo alguém com mínimo de estudos ficaria nessa situação. Sérgio Severo, nosso amigo sempre atento, o doutor Gustavo, com a sua imensa sapiência, poderia nos explicar como foi aplicado o teorema de Bayes para criar provas contra Lula? Como ele calculou as probabilidades O condicionais? seu Severo é aquele petista que atordoou a gente, né? Seu Não Severo, sei olha só, o que seu está Severo. dizendo. Seu Severo, Não seja severo com ele. vamos combinar uma coisa, seu Severo. Tem provas, sim. Tem provas. Tá, o senhor está entrando no discurso do seu partido, da sua ideologia. Vamos lá. Tem provas. As notas fiscais da reforma dos móveis que foram comprados, teve um cheque que foi pago. Teve a delação premiada das pessoas que identificaram o Lula. Teve fotos do Lula presente, depoimentos de porteiro, depoimentos de vizinhos. Teve nota fiscal de gesso. Teve prova, sim. Esse negócio de dizer condenar o Lula sem prova é uma bobagem ideológica. Simplesmente Pô, não vamos estava ter no nome respeito dele, pela ponto. justiça. O senhor acha que o juiz Sérgio Moro ia condenar um presidente da República simplesmente porque dois caras chegaram lá e disseram: olha, o apartamento é dele? Pô, o senhor está sendo de uma inocência constrangedora. Gustavo Vitorino, o Sérgio Claver manda beijos para Carla e faz um estudo de futurologia. Será que o Lula irá ficar os 9 anos em regime fechado? Não, fica não. Olha, Isso não. Vamos fazer um cenário hipotético aqui. Se ele fosse condenado, mantido a condenação, 9 anos e 6 meses, como não é crime hediondo nem de alto potencial ofensivo, E ele é réu primário. é réu primário, 1/6 da pena. Ou seja, em 1 ano e meio ele está na rua de novo. Boa noite, amigos da bancada. Sempre é uma palhaçada grata mesmo. satisfação poder assistir e participar deste maravilhoso programa ímpar na TV brasileira. Ontem também assisti o programa no horário estendido, pós-meia-noite. E sobre as frases de Bolsonaro, considero que ele e muitas pessoas têm frases que realmente foram pronunciadas pelo mesmo e outras que lhe são atribuídas. Lembram do então presidente Jânio Quadros e sua célebre frase, filo por que quilo? O presidente Jânio Quadros era adepto de construções
correções gramaticais usando ênclises e mesóclises. Mesóclises. Prática comum também ao senhor Michel Temer. Outra frase atribuída ao homem da vassoura, quando foi questionado sobre o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, seria: bebo porque é líquido, se fosse sólido, comê-lo-ia. Abraços a todos, Denise de Bagé. Aí que está a mesóclise, comê-lo-ia. Comê-lo-ia, muito bem. Mesóclise. Olá, Renata. Renata não sou eu. Olha, Renata. Olá, Renata. Ah, bom. Não, Tá Renata bem não sou eu. Mas já. nós temos até Mulher Maravilha na mesa hoje. É verdade. Temos de tudo um pouco. Cris Bart, com a camiseta da Mulher Maravilha. Tô de t-shirt. Boa noite, Magda. Pena. Falta pouco. Mais umas condenações e Lula não poderá concorrer em 2018. Luiz Chervensky. Aqui no WhatsApp, Carla, boa noite. Favor perguntar para o professor Chicão se o estilo da direita do Bolsonaro não é algo que esteve na moda quando das ditaduras nas Américas. Tortura, desaparecimento de pessoas e censura nunca mais. Agradeço. Mário Fernando. Não, mas a política é retrô agora, está voltando. A política Eu é acho que Vintage. é vintage. Eu acho que a tortura não é um privilégio da ditadura. E o Bolsonaro não é uma ditadura. O Bolsonaro é um cara que tem uma visão militarista, mas não é um coronel que deu um golpe militar numa republiqueta sul-americana. Não é isso que vai acontecer no Brasil se ele for eleito. Ele vai ser eleito pelo povo, se for eleito. E vai ter o Congresso. Ele vai ter o Congresso. Não é ditadura. Ué, não é assim, né? Isso é um cara que tem atitude e personalidade. Agora vai ter autoridade, né? Vai ter autoridade. Isso vai. Mas a autoridade Aquelas arruaças que tem ali na esplanada dos ministérios, ele vai mandar baixar o cacete. isso é verdade. Vai ter uma visão assim. Será que ele faria isso? Tomaria uma postura mais paz e amor? Pois é, nós só vamos saber depois de eleito. É porque ele, dizer que vai virar João Willis. ele já está mais assim calmo nas suas chamar o João Willis declarações. pro café. Ele acalmou Ele muito. acalmou muito nas suas Ele declarações. já está se preparando para as Cris eleições de vai chamar o 2018, João com Willis pro certeza. café. Ele está sendo muito inteligente agora. Essa eu duvido. O que o acho Chicão falou? Pode se Chamar o esperar João Willis tudo pro café. do Bolsonaro, menos... Agora, Menos com aquelas isso. declarações... É capaz dele cuspir no café. Mas assim, ó, com o poder na mão, Vai saber, né? aí Olha, sim que as pessoas É aí se que tu mostram. vê quem são as Exatamente. pessoas. Queres conhecer o me deu A minha poder a ele. grande decepção com a política começou quando eu era muito jovem, lá vai muito tempo, lá vão muitos anos, e eu tinha uma adoração por um senhor que era corretíssimo. Quando ele foi para Brasília e ele foi picado pela mosquinha azul, nunca mais ele foi o mesmo. As pessoas se não tem transformam. mais adoração por ele. né? Não, ele até não está mais entre nós. Agora de saber Já que, cantou pra subir. que o deputado mais então é bom a fecho gente do falar Rio Grande do Sul... Não, Deus me livre, é uma pessoa muito... Sabia que o deputado mais fecho do Rio Grande do Sul, o deputado mais boa pinta, sonho de consumo, é o meu amigo Luiz Augusto Lara, né? Ele Não, disse não que sei disso. o mulherismo Sério? todo sabe. Inclusive, 70% do eleitorado dele é mulher. E sabe, Lara o de irmão Bagé. dele... Acho que ele não é mais. A mulher dele já acabou com esse babado. O irmão dele é prefeito de Bagé e me convidou para ser convidado de honra do município de Bagé pela minha postura de gaúcho urbano. Estar numa cidade que simboliza o gaúcho A quantidade, do interior. a quantidade de títulos que o Chicão tem. A quantidade de títulos que o Chicão tem. Tipo Nietzsche, né? Não deu pra Tipo entender, Nietzsche, né? Você é Eles te convidado. convidaram pra quê? Não, eu sou convidado para ir para Bagé, convidado oficial da prefeitura. Mas vai ter uma carreata, vai ter o quê? Vai ter a minha presença. Caminhão de com o bombeiros. prefeito, visitar o prefeito lá. Sabe? Ô, Marquinhos. O cara que significa o Rio Grande do Sul. Que representa. O gaúcho O pós-moderno. gaúcho Isso, ajuda descolado, pra o gaúcho de ele, ajuda ele no texto shopping, aí. o gaúcho Gaúcho de high-tech. shopping. O gaúcho high-tech. Eu sou, graças a Deus. Tu é gaúcho de shopping, Vitorino? O gaúcho geração Eu sou um gaúcho. Gaúcho geração Y. Como diz a Cris, Tarde ter- como diz a Cris, tu é gaúcho. Foi bom. Não, Teu nariz tá horrível. Tá horrível. Quando eu Mas falo... tá bem do final de semana. Como diz a Cris, tu é gaúcho de chão.
Carnegão. Você é da pimenta. Não, era Ele foi lá pimenta, no- eu abusei da Como é que pimenta. tu foi lá no... Aí segunda-feira eu tentei relaxar. Carnegão tá cada vez Terça-feira. Pois é. Terça-feira teve o jantar, ele tá vermelhinho. Não, segunda-feira ele foi É lá assim, no ó, Nilo, não para as foi no pessoas Nilo? entenderem. Foi no Nilo, né? Foi na nossa conferência. Avisar o pessoal aqui, ó, gente, eu tenho Ele uma não pode reação comer alérgica. pimenta. Não posso comer pimenta, que é uma das coisas Mas que é eu sou só no nariz apaixonado. que dá isso? Para. Sim, é só no nariz. O resto fica vermelho por outros motivos. Parou. Eu te peço desculpa, sei que tu tem uma alergia e tal, mas ontem eu recebi uma mensagem e acabei me passando do Sandro Ribeiro. Ele disse que, avisou o Vitorino que ele tá parecendo a vovó Mafalda. Barbaridade. Eu recebi Não aqui, podia deixar de falar, né? Pra ti, falando em telespectador, tem um telespectador chamado Paulo que sempre está nos assistindo e ele te mandou um verso sobre o livro. Diz o seguinte, o livro: eu do livro não me livro e nem quero me livrar. Se do livro eu me livro, como livre vou ficar. Que linda Nossa, que frase. bonito. Olha, Isso, hein? tá Demais. Marne. Que lindo, Marne. E o meu Agradece, meu filho. Muito obrigado. O senhor que te Obrigado, mandou esse mamãe. Seja educadinho. Ele faz carão, às Seja vezes. né? educado, às vezes ele perde a compostura. carão. Engana, seja Eu não gosto educadinho. de, eu não sou Pascarão. como outros aqui que adoram elogios, né? Mas tem que gostar, meu filho, Não, porque quem tudo bem, faz o muito elogio obrigado. gosta. Não, só quero dizer que o meu grande problema hoje é que eu tenho tanto livro, é tanta coisa para ler, tanto disco, é Diz tanto. todo dia isso. Não, mas vou repetir milésima vez. Mas, se troca o quiserem disco. me mandar mais, eu aceito. Sempre aceita mais. Sempre aceito. Pois hoje, deixa eu contar pedido para jabá vocês no ar. que eu estava lá na loja do Vinhos do Mundo, ali da Cristóvão Colombo, e conheci uma telespectadora nossa muito querida, que é a Deise. Ela estava acompanhada da sua irmã, a Adriane, e ela se identificou como nossa telespectadora e tal. Ela é casada com o Luiz Afonso. Luiz Adolfo. A pessoa está lendo e ainda lê errado, é a franja nova. É Luiz Adolfo. E eles estão, neste exato momento, assistindo o nosso programa e degustando um vinho maravilhoso que a Deise comprou lá na Vinhos do Mundo. Que E eu delícia. aqui babando, louca de inveja. Ela estava lá comprando Tomando um água. presente, tomando água. Deise, beijo. Nós fizemos uma foto. Olha aqui tá a Deise. Eu não posso mostrar. Eu vou passar para aqui pro computador e vou mostrar depois a minha foto com a Deise entre os vinhos. Olha ali, ó. Deise bem bonita, me achou bem bonita. Foi hoje a foto, né? Foi hoje a foto. Claro, eu tô com essa roupa. Por isso que eu identifiquei. Deise, beijo pra ti. Beijo, Luiz Adolfo. Beijo, por me convidado para tomar o vinho, né? Mas tudo bem. Obrigada pela audiência de E vocês. tu compraste bons vinhos? Eu comprei um presente de aniversário. Mas eu comprei gosto de dar comprei presentes um de vinho aniversário. italiano maravilhoso. E junto eu comprei sabe aquelas bolsas que tu carrega quando tu vai a algum lugar, que tu leva o teu próprio vinho? Então eu já dei um vinho com aquela bolsa depois que tu Que leva. ela funciona também pra tu botar um gelo com o vinho branco. Não, o rosé. não, essa não ela, pode. Ela não é Se tu plástica. botar não, ela não é de, ela é de couro, aquela é pra... Ah, coisa fina. É de Ah, couro, outro é nível. porque- É outro nível, é outro nível. Não é aquela bolsinha de gelo, é Aquela outro térmicazinha, nível. sabe? É uma, Que não, é boa é uma também. bolsa de Ela é couro para um vinho, para o preço do vinho, a bolsa tinha que ser de Ah, mas couro. a pessoa merece, hein? Merece muito. É o marido da Eliana Zeredo, minha amiga, o Ibanez Cassel. Vou no aniversário dele, ele só toma coisa boa. Tu vai dar o nome ali, né? Dó. Entregar o presente dando o nome. Ai, coisa boa, tomar um vinho, né? Ainda mais agora que diz que semana que vem vai esfriar aqui no Rio Mas Grande é do quantos Sul. dias? Um dia, dois? Mas Não. diz que agora é certo. Mas olha a doideira. A previsão do tempo, tá? Sábado, 30 graus. Sim. Domingo, 3. Nossa, haja... Daí as pessoas todas ficam Todo doentes. mundo que eu converso, ou a pessoa tá se recuperando de uma gripe, Sim. ou tá gripada, Ou vai ficar. Ou vai O tempo não com certeza. firma, tem, né? Essa Tem o oscilação resfriado e a judia, gripe. gente. Tem o resfriado, a gripe, daí tem dor de garganta. Não, e olha tem aqui, ó, asma, o meu tem- irmão, pessoas com as doenças respiratórias. esse final de semana ele teve 40 graus de febre. Nossa. Mas tá Vocês todo têm que mundo ter nessa muito cuidado, vibe. controlar muito essas coisas, todos. A minha imunidade, ela anda muito Todos, baixa. porque olha, uma gripe em adulto de 40, mais de 40 de Não é febre, comum. é muito grave. Vocês têm que ter muito Pois cuidado. é, adulto com 40 graus de Muito grave. febre. Olha que amor, o Denis Espíndola. Boa noite, bancada. Gostaria de agradecer a vocês por voltar a ter interesse em assistir TV. Sim, já faz algum tempo que não acompanhava nenhum programa de TV com tanto gosto. Eu e minha mãe preparamos nosso chimarrão e acompanhamos vocês todos os dias. Acompanho a Cris e a Jéssica desde o Estúdio Pampa, que não é
tolinho, né, Denis? Claro. Obrigada. E Obrigada, tenho grande Denis. admiração por todos com suas opiniões e diferenças. Como estudante de comunicação, acho muito interessante a maneira como conduzem o programa e nos informam de maneira bem-humorada e ao mesmo tempo. Abraços a todos, Denis Espíndola. Muito obrigada, Denis. Beijo. Bacana. Dona Magda, eu estou lendo um livro Pois não. do Érico Veríssimo chamado O Resto é Silêncio. O Resto é Silêncio. Esse livro ele escreveu no início da década de 40, quando ele estava conversando com um amigo na Praça Senador Florencio, aqui em Porto Alegre, e ele vê uma pessoa se suicidar. Ai, que horror. Então isso calou muito profundamente nele e resolveu escrever esse livro. E eu extraí um pequeno aforisma que está publicado. E todo mundo conhece. Quando os ventos da mudança sopram, algumas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos. Eu achei tão fantástico isso, porque nós estamos vivendo no momento, o Brasil está vivendo um momento de mudança. Nós temos que mudar, nós não temos que criar barreiras para manter o passado. Nós temos que criar moinhos para alavancar um novo progresso, eliminando essas pessoas, esses corruptos que estão lá em Brasília, que estão em Porto Alegre, que estão no Rio, em todos os lugares do Brasil. Então, essa frase eu acho muito própria, muito propícia ao momento que nós estamos vivendo. Não temos que construir barreiras, nós temos que construir moinhos para alavancar um novo Brasil, meu caro Dona Chicão. Magda, Dona Magda, eu vou dar um look agora interessantíssimo. Um abraço a um amigo meu que só tem ele é o único profissional dessa profissão no Rio Grande do Sul. O Sidney, ele é um tanatólogo. O que é? O que é um tanatólogo? Tanatólogo. Um tanatólogo, na vida, tem Eros e Thanatos. Eros é a vida, Thanatos é a morte. O tanatólogo, ele tem uma funerária, é de uma família conhecida em Porto Alegre. Funerária só falta você. E ele, sabia, Jéssica, que o tanatólogo, ele trabalha o seguinte, a pessoa morreu, né? O cadáver morreu, quer ser enterrado com o caixão aberto, então a pessoa tem alguns problemas, bateu, ou teve uma morte de acidente, ele coloca líquidos. Sim, eles maquiam, né? E um tipo de maquiagem especial que a pessoa parece que está viva, deitada ali. É uma profissão extremamente No Japão difícil, é comum. Sabe? Tem No um Japão curso é comum. só no Brasil, e esse curso é itinerante, vem de São Paulo para todas as capitais brasileiras. E o Sidney faz isso aí. É um profissional específico. No Japão é coloca muito o comum líquido isso que aí. substitui o sangue, a pessoa está morta, até para a pele ter uma certa vida. E eu fico interessado, eu fico até emocionado quando eu falo disso, não só pela profissão dele, mas como ser humano, ele leva a vaidade até os últimos capítulos da vida dele. Ele quer Até o morrer. enterro. E Até o disso tu velório. entende, né? Eu também sou vaidosa. Um dia o Paulo Sérgio disse que o dia Ele que eu queria morrer se vai pegar todo numa mundo no pirâmide. enterro com 2 relógios óculos escuros. Exatamente. Tu vai ser enterrado com todos os teus óculos, todos os teus relógios? Não. Não, só de preto. De quando morrer, eu quero que me enterrem de preto e de óculos escuros. Coturno. Pra quem tu vai colocar no teu testamento os óculos e os Não, não vou relógios? ter nada, eu vou torrar tudo. Não vai sobrar Não vai nada. torrar. Eu vou deixar uma dica pros amigos me enterrar. Ai, que maravilha. Eu vou levar o quê? Pra Escritura? quem tu vai dar? E o que nós vamos fazer? Tu vai me devolver o micro? Olha, Essa pegou mal, né? Querendo de volta. Daqui a quantos anos? Daqui, eu acho que uns 20 anos, né? Se Deus quiser. Tu vai vai morrer estar com o quê? com Com 50? Não, vai morrer, vai ter uns a previsão 65. que a minha mãe dizia 65 tu vai ter, que né? eu ia viver até os 80 anos. Minha mãe sempre dizia É? isso. E como eu vou fazer 60, eu vou morrer com 80. Vai morrer com 80. Eu vou morrer eu também. Mas caso caia o asteroide antes, O apófise pode abreviar muita gente. todos nós. Por isso que hoje eu vou pro rolê. Hoje O que tu vai fazer hoje, eu Chicão? vou fazer outdoor. O Chicão hoje é a noite do outdoor. Outdoor Aí é eu quando perguntei pra ele, o que é outdoor? Outdoor é O que quando é tu sai outdoor? para desfilar com alguém em todos os lugares, para fazer um marketing pessoal. É out, fora, Ai, fala door, Tá, fechado. outdoor, tá. E depois, quando tu não sai, o que tu faz? E quando não sai, tu, É o tu tá indoor. com a namorada em casa, se chama indoor. É uma relação indoor e tem uma Tá, e relação onde é que outdoor. onde vai ser o Eu rolê? vou fazer o circuito, O circuito. Elizabeth Harden, Fernando Gomes, Chegou uma figura aqui. Padre Chaga, Eu Carreiro, adoro 300, isso, eu New York, adoro. mas hoje é a quarta 72. do sofá. Ai, olha, ela é do tempo, né, Chicão?
Chicão, existe algum homem bom? De calote. Hoje é quarta do Chicão sofá. não tem sofá, o Chicão tem moto. Hoje, Imagina o hoje cara é com a quarta. namorada no sofá e o sofá já tá ficando velho. Vitorino. E a mulher tá ali se ajeitando no banco. Hoje De é quarta do pantufa. sofá, é dia de ficar de pijama, de colocar a meia por cima do pijama. As pessoas adoraram esse assunto de ontem e muitas concordaram comigo que adoram colocar a meia Mas todo por mundo cima da calça adora do o pijama. devagar, a Demais. coisa nada a ver. E se todo for mundo adora. pantufinha do piu-piu, eu fico excitado. Ah, aquelas de pata de uva. Cara aí, Fecha de novo. Fecha de Isso. novo. Fecha Eu bem não tô nele, aguentando. fecha bem no Gustavo Vitorino. Pantufinha Como é que é? dele. O que que é? Se for pantufinha do piu-piu, eu fico excitado. Que medo disso. Imagina, o Vitorino excitado e pega um livro. Gente, depois as pessoas me perguntam como é que tu consegue fazer aquele programa e eu não sei responder. Imagina o Vitorino excitado de A pantufa e pessoa fica pijama. De cuequinha do excitada. Batman. Que moral tem pra chegar com a mulher pra pegar pelos cabelos a mulher? Vitorino, não. Então, o que tu tá lendo? Isso é uma carta? Não, é uma carta, e uma carta. O Vitorino queria fazer um sexo pancada. Ai, tu imagina, Ele nem tem imagina isso o aí. Vitorino assim, com Uma uma carta pessoa diz muito- assim, meu amor, essa tua pantufinha de Essa piu-piu Muito me sexy. deixa Coisa mais sem graça, hein? Tire a pantufa. Isso aí nem com Cialis, vai. Agressão aqui, produção. Vem piar no meu ouvido. Piu-piu aqui da mulher, eu quero ir embora. Não, vai Eu que pensei ela- que ia levar uma pancada Vai desse que ela cara se aí. excita com a minha cuequinha do Batman. Aí fica. Que barulho. Aí tá em Fecha casa, tudo né? em casa, não, Aí mas- fechou todo. Bom recreio, todo mundo na sala de aula. Eu quero mandar um abraço aqui para a dona Gilda, Não, que horrível. mandou uma carta. Olha, dona Gilda, dá muito mais pra obrigado. Eu acho muito bacana. A carta manuscrita, dizendo da afinidade dela com música de todas as épocas. Me mandou um presente maravilhoso. Ela mandou também para a Cris. Não sei se a Cris já recebeu, Cris. Um DVD do Chris Martin, do Rick Martin, Rick perdão. Martin. Do Rick Martin, que deve chegar às suas mãos. Ela disse que mandou um DVD para você do Rick Martin. Ela disse que já conversou com o Marley na banca de revistas e frequenta lá a Nova Roma. Ela disse que no passado já até mandou docinhos, coisa e tal. A dona Gilda, não comi nada. super querida, ela adora o pessoal da bancada, ela é frequentadora dos antigos bailes do União. Enfim, e conta histórias muito interessantes aqui. Olha, dona Gilda, muito obrigado. E tem pela muito sua- bom gosto, né? Porque ela te mandou aqui uns DVDs. Ela mandou. Esse aqui eu queria pra mim, ele não quis me dar, dona Gilda, do Ed Sheeran. Ah, esse aí tô na fila. Ele não quis me dar, aqui dona é- Gilda. Ela quer o do Ed Sheeran, recebi Se sou também eu, é aqui, ó. jabá que eu tô E esse é do fazendo. quê? Baladas e love songs que ela mandou. Esse aqui eu achei Que é demais. muito interessante, porque tem baladas aqui até do Metallica, para quem não sabe, Metallica gravou Notting Hill Mothers, que é uma balada lindíssima, gravada pelo Metallica, além de clássicos, como o Say You, Say Me, do Lionel Richie, enfim, e uma série de outras. E mandou também um DVD muito interessante, que é o melhor do cinema. Agora eu chinelei total. Imagina cagar uma mulher com Deixa eu essa ver esse aí. música aí. a Melhor do mulher cinema. despacha Ai, o são cara. Melhor músicas cinema lindas. que tem clássicos aqui de todos os tempos. Tem Steve Wonder, tem David Bowie, tem John Bon Jovi, Iggy Bee Pop, Gees. Bee Gees. Então, clássico de todos os tempos. Dona Gilda, muito obrigado. Ai, Olha, querida. E olha pode ter só, e certeza de ela uma nos coisa. conhece, porque ela me mandou um DVD do Rick Martin. Que eu você sou gosta. fã do Rick Martin Pois desde é. a minha infância. Achei Ela lindo, assiste- maravilhoso, Ela sabe da adoro. tua vida. Ela assistiu o assistiu o Estúdio Pampa, pra então saber ela que eu sou sabe. fã do Então, Rick Mate é boa pinta. muito obrigado. Eu prometo à senhora que vou ouvir todos com muito carinho. Só que o DVD do Ed Sheeran eu vou fazer cópias de segurança. Eu vou deixar uma com a Cris. É melhor. Boa noite, Magda e bancada. A lei permite que você faça cópia de de segurança. segurança. Tá Eu vou bom. fazer 2 cópias de segurança. Mas não chama saia por você. vendendo por aí, né? Não, uma coisa Não, dessa, ninguém tá dizendo que tu tá Ok, pirateando. vamos então aos nossos Não, telespectadores. sabe que os nossos telespectadores, uma telespectadora ontem, cheguei em casa e marcaram lá o canal K, né? Que é o meu outro negócio, enfim, lá no Facebook. E aí eu fui olhar o que ela tinha escrito, né? Dela, avisa para a dona do presídio, senhora Carla, que não, eu recebi. Eu de madrinha virei dona do presídio, não, por favor. E ela deu uma risada, disse que era brincadeira, enfim. E aqui o Jordani me dá outro título. Qual é o teu título? Musa gaúcha das ruas anti-petralha. Ah!
também não é para tanto. exagero. Onde será a festa pela condenação do Lula ladrão? Tem um monte de gente querendo fazer festa. Na verdade, escutei que tem um desses movimentos que está organizando no Parcão. O Parcão sempre foi, né, a base dos protestos daquelas pessoas de verde e amarelo. Algumas protestavam realmente só contra o PT, outras contra a corrupção, outras contra também, como disse o nosso telespectador ontem, ao sistema que estava sendo implantado no nosso país, né? O sistema bolivariano, né? Então, eu escutei que os movimentos liberais estão organizando uma passeata, enfim, no Parcão. Eu vi no Facebook um grupo organizando um barulhaço hoje às 8h30 em forma de comemoração. Mas eu particularmente, eu não concordo. Vai dar acho que não, eu acho que não o quê? também. Não, comemorar o quê? Eu não acho uma coisa legal. Tem um presidente corrupto Não que é acho uma motivo de coisa vergonha, legal. constrangimento pra gente. Isso é verdade. Eu não acho isso legal. O PT, Não, aliás... o PT, não, só quero dizer rapidamente que o PT está conclamando pelas redes sociais todos para fazer uma grande manifestação contra a sentença dada pelo juiz Isso Sérgio vai dar Moro. problema. Isso vai dar Com certeza problema. eles não vão ficar A quietos, turminha né? da mortadela vai lá fazer o barulho. De 30 em 30 pratos é mais um sanduíche de mortadela, vai acabar as 30 pratos o sanduíche de mortadela. Não vamos falar assim também. Vamos respeitar. Eles têm as direito, pessoas. isso é Mas democracia. a gente hoje a gente tem que ficar triste, na verdade. Não tem nada de bom nada isso. para comemorar. Porque Aliás, é uma o que que tristeza a gente tudo que tem está acontecendo no no dia nosso de país. hoje. País Uma que tem- condenação, claro. Por um lado, as pessoas, os políticos estão sendo condenados, né? E de certa forma, isso é uma mudança no nosso país, porque até então a gente não via isso. E é uma condenação bem emblemática, só que se trata de um ex-presidente da República, enquanto outro presidente da República está, né, sendo Prestes a ser investigado, só não será talvez investigado condenado, sei lá. se realmente todo o aparato dele no Senado e, né, conseguir barrar isso, mas essa é a nossa realidade. É que muito está triste. aí na nossa Lamentável. cara. É Uma realidade lamentável. A que ponto chegamos? Exatamente. Queríamos nós não estar passando por isso, não ter que noticiar tudo isso, perder horas e horas do nosso tempo, das nossas vidas, dividindo com vocês essas... Todos os noticiários falando a mesma todos os coisa. noticiários do mundo inteiro falando sobre isso. Queríamos nós não Uma precisar vergonha estar pro falando Brasil, sobre isso. Olha aqui, ó. Essa é a Deise, mulher do Luiz Adolfo, que está em casa, ó. Essa é a Deise e eu, que hoje de tarde me encontrei com ela e conheci a Deise lá, não é Deise, né? A Deise lá no Vinhos do Mundo. Ela e o Luiz Adolfo, o marido dela, eles estão os dois tomando o vinho que ela comprou hoje de tarde lá, tá, Deise? O que Beijo foi pra vocês. impressionante foi que no momento da condenação do Lula, o dólar simplesmente caiu e a bolsa foi lá em Caiu. cima, né? Voltou ao Índice patamar. 64 mil pontos, quase 65 mil pontos. E o dólar caiu 0,5 centavos, caiu para 3,25. Ajudado pela reforma trabalhista também. Também. A bolsa também, foi uma voltou ao combinação. patamar antes dos áudios, né, envolvendo o nosso presidente Michel Temer. Que Denise Munhoz, o quê? O Vitorino quer deixar a fantasia de bonachão de Zé Colmeia para se transformar no Frajola enlouquecido pelo piu-piu? KKK. Piu-piu, mas que é isso? Sacanagem. Dona O Magda. Frajola queria comer o piu-piu, né? Dona Magda, Senhora, O gato queria comer o passarinho. Parou? O piu é um passarinho, o Frajola vamos deixar as comidas para E o sonho depois. dele é Mandar um perseguir o look. piu-piu. Mas o passarinho já está morto. cadeia alimentar. Um piu-piu. Dona Magda, eu queria mandar um look para Bruna Correia, que ela é uma gata, além de ser muito bonita, tem uma visão de negócio muito legal. Ela botou um pet shop com atendimento assim exclusivo e o negócio está indo a milhão. Um dos melhores negócios hoje é pet shop segmentado, porque as pessoas às vezes dão mais importância para o cachorro e um para o parente. gato em Ah, casa e para o gastam parente. muito, é E verdade. gasto muito. Então a Bruna me disse que é impressionante. Busca em casa os cachorros, devolve em casa. Cara. Então o hotel criou um procedimento assim que muita Mas gente é não medicina, é a mesma coisa, a medicina. O veterinário é um médico. Tem né? creche para animais. Tem hotel pra os colônia animais. de Hotel, férias. Dona Magda, Fala. eu só queria ressaltar, hoje eu assisti alguns tópicos da palestra da Dona Raquel Dodge. Ah, eu não ouvi nada. Eu vi tava alguns tópicos e tal. envolvidíssima. Ela tem formação, inclusive, é mestre em Direito em Harvard. Isso. E ela pareceu muito calma, disse que vai ampliar a Lava Jato,
vai colocar mais delegados, ela vai Ela aumentar. disse isso? Falou, eu Essa era a ouvi. sabatina dela no... Isso, ela foi, eu não sei que horas terminou a sabatina, mas começou 10 e pouco da manhã, né? Eu achei ela muito ponderada, ela fez um elogio à Anastasia, que também é professor de Direito, senadora Anastasia, me pareceu bem postada e ela será a Procuradora-Geral da República, até hoje nunca ninguém foi, nenhum Senado até agora derrubou os indicados pela presidência da República. E que ela faça, que ela seja uma boa procuradora e que mantenha realmente o que ela disse com a Lava Jato funcionando a todo vapor para a gente eliminar, né? Pelo menos tentar minimizar essa corrupção no Brasil. Terminar isso aí, eu não acredito que vai terminar, né? Corrupção já é da índole, né? Os degredados portugueses, os degredados portugueses que vieram, os degredados vieram para o Brasil e que trouxeram essa política de corrupção, da vantagem, né? Como o meu amigo Gerson dizia, o maior arrependimento da minha vida foi ter gravado aquele comercial que o brasileiro quer levar vantagem em tudo. Isso é uma marca, é um anátema, usando uma maldição que ficou na vida dele. Mas é a verdade. Todos nós brasileiros queremos levar vantagem em alguma coisa. E aí que está o grande erro. Isso é da natureza do ser humano, isso é péssimo. E aqui parece que nós exageramos, né? O Luiz lá do Mercado Popular, lá, que é o camelódromo, está dizendo que nos últimos 30 minutos ele já vendeu 11 pantufas de pipiu. Tem no final da sentença do Sérgio Moro, hoje, do juiz Sérgio Moro, eu achei maravilhosa. Por fim, registre-se que a presente condenação não traz a este julgador qualquer satisfação pessoal. Pelo contrário, é de todo lamentável que um ex-presidente da República seja condenado criminalmente. Mas a causa disso são os crimes por ele praticados e a culpa não é da regular aplicação da lei. Prevalece, enfim, o ditado: não importa o quão alto você esteja, a lei está acima de você. O que parecia que até então o ex-presidente não sabia. Ele sempre disse que estava acima da lei, que não tinha juiz para julgar ele, só que você ia julgar ele era Deus. Jairo Belmonte Fraga diz o seguinte: não prendam o Lula. Imaginem este na cadeia, vai aprender coisas novas, vai se atualizar, vai mandar em todos os presídios do país, vai ser terrível. Só o exército para controlar, diz ele. Nesse sentido, boa noite, circulando no WhatsApp, o áudio do Lula ligando para o Temer pedindo que cancele a reforma trabalhista e dê início de imediato à reforma dos presídios. Beijos a todos, Juliana de Caxias do Sul. Maravilha. A reforma trabalhista, o Temer está louco para assinar. Se não assinar agora de noite, vai assinar amanhã já. Vou mandar fazer a coisa andar. Eu não sei, a mesma proposta que eu fiz aqui no nosso programa ontem, Magda, eu fiz hoje na Rádio Pampa. Até agora não recebi. Eu só ouço discurso ideológico. Eu quero uma análise técnica que diga o seguinte: olha, esse item aqui está tirando o direito do trabalhador. Não tem. Bem, você foi perfeito ontem. Eu só a tua peroração foi perfeita. Eu só escuto. Hoje, eu esperei para ver, olha, me digam alguma coisa. Eu quero que alguém diga, olha, o artigo da reforma trabalhista? Então eu vou te contar o artigo tal diz não sei o que, isso aqui, o trabalhador está perdendo, tirou não sei o que. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu acompanhei hoje uma das entrevistas do ministro do Trabalho. Quando perguntado pelo repórter, tá? Por que os sindicatos são tão contra, não sei o quê, no que muda, no que altera, ele não sabia. Ele não soube responder. Ele não emitiu uma razão. Eu, Magda Beatriz, ouvi a entrevista toda. Ele enrolou, ele não disse nem uma. Uma das coisas que tu elencasse, eu acho que umas 10 coisas ontem aqui, ele não elencou uma. Ele não sabia. O ministro do Trabalho não sabia.
Vergonhoso. Constrangedor. Primeiro vai acabar com o imposto sindical. Não, ele não disse, não, ele podia ter dito assim, porque ele foi perguntado assim, por que que as pessoas são tão contrárias, é tão ruim assim, vai trazer tantas coisas ruins? Ele podia ter dito, não, por exemplo, isso, aquilo, o Imposto sindical? Não é nem imposto sindical, o imposto sindical, ele podia ter dito, imposto sindical, ele podia ter dito da amamentação das crianças. São dezenas de artigos que poderia ter abordado. Ele podia ter dito, ele podia ter falado das férias, que vai ser 3 vezes. A nova modalidade de contrato e de extrato, as novas modalidades. Três ou quatro coisas. Ele não disse nenhuma, gente. Eu ouvi, ninguém me contou. Qual é o partido do Sei lá, é partido Esse é partido ao meio. Partido ao meio, deve ser mesmo. Partido sem cérebro, alguma coisa. Isso... Ele não soube dizer uma, Gustavo. Eu digo, bom, eu teria sabido dizer. Pois é, e isso é constrangedor porque é exatamente a autoridade que está gerindo. O cara estava ali. o trabalho. Estava ali para falar sobre isso. Ele não sabia nenhuma. Ele não soube dizer uma. E eu digo, tá, deu. É isso aí. Boa noite, bancada. Eu comecei a assistir vocês quando uma petista, que era do rádio, foi convidada a participar desta bancada. E foi covardemente humilhada por vocês. E aí não consigo deixar de assisti-los. Todos os dias. Viciou, foi picado. Mas talvez o dia que vocês se convencerem que o PT foi o que mais fez pelo povo pobre, aí eu possa mudar de canal com a alma lavada. Amadeu de Guaíba. Vamos ficar juntos até a morte, companheiro! Dona Magda, eu posso fazer uma celebração aqui? Faz. Desde que a gente possa participar. Ela mandou até um beijo pra tia, Quem? conhece a mulher mais linda de 50 anos no Rio Grande do Sul, que foi minha ex-mulher, ex-namorada, Diana Sortica, a abertura do Fantástico, dançou por reação no Marrocos, juntamente com a Cláudia Raia, foi modelo da Dijon, sucedeu Luísa Brunet. Foi Miss Brasil, exatamente. Fez 30 anos de televisão ontem. 30 anos de televisão. Parabéns, 30 anos de televisão. A mulher chegar com 50 anos e ser top, vai pra noite e ser todo enfrentando gatas de 20, 30 anos, não é fácil, sabe? É linda ela mesmo. Então eu dei muito toque pra ela, como ser no estilo Rolling Stones. Parabéns. E até chegar lá. Parabéns, Eu quero mandar um beijo para um telespectador aqui do programa, o Carlos Renato, e pra mãe dele, que também assiste sempre o programa, adora todos nós, a Eneida Mércio. Muito obrigada pelo carinho, viu? E pela... Olha, o Gedeuzinho tá solto. Pois eu ia começar exatamente agora. Prisão domiciliar. A Justiça... É uma palhaçada. São essas Justiça coisas, Federal isso de que o outro Brasília, não decisão monocrática lá, um juiz decidiu revogar a prisão dele, mandar ele para casa com tornozeleira, com a proibição de usar o telefone, usar a televisão, não comer espaguete, não comer pizza, né? Pô, esses caras ainda acreditam nessas bobagens, cão? É uma palhaçada isso aí. Vitorino, eu não quero tirar, assim, seu desgosto, desprazer das pessoas que estão adorando Lula na cadeia. Eu queria ver um day after, Vitorino, daqui a 10 anos. Aí tá todo mundo solto e mais rico ainda. Marcelo Odebrecht, todos esses caras, essa história isso é verdade. Estão rindo de nós. Wesley vai estar lá em Nova York. Isso explica a notícia que a Magda deu ontem, de que nunca nós tivemos tantas saídas do Brasil. Sim. O Marne que deu 55 mil pessoas. 55 mil pessoas estão indo embora. Cancelaram o CPF. Isso. Não existem mais. As pessoas estão indo embora. Olha aqui, Portugal hoje enfrenta um dilema complicado. E não é com brasileiros, por incrível que pareça, porque os brasileiros hoje são o menor dos problemas de Portugal. Com os ingleses. Os ingleses estão comprando tudo na costa portuguesa por causa da diferença de moeda. Eles estão comprando tudo. É porque a Libra vale tudo. muito. A região de Carvoeiro, ali embaixo, eles estão comprando tudo. E os ingleses, ao contrário do que a gente imagina, estão longe de ser aqueles anjinhos comportados. Nunca foram. Rapaz, é um bando de bêbado que faz uma ruaça. Que isso? E os portugueses estão indignados. Os hooligans. Sim, os hooligans sem futebol. Porque eles vão tirar férias nas belíssimas praias portuguesas e os caras compram casa, compram apartamento lá. Sim, o custo de vida é bem mais baixo em Portugal. Virou uma esbórnia. O verão em Portugal, em algumas regiões, tem que praticar porque os ingleses fazem uma bagunça lá. O Digo Vargas não concorda, Chicão. Desculpa, mas o povo tão sofrido tem sim a felicidade de comemorar. Como continuaremos a esperar outros desfechos punitivos? Este país tem dono.
Abraços a todos. E essa história de que o Lula fez pelos pobres, isso aí é discurso ideológico. Ele fez mesmo, foi por 14 mil brasileiros que eles deixaram desempregados. 14 milhões. 14 milhões, perdão. Bom. Que deixaram desempregados. E quebraram 17 mil empresas. Presta atenção agora, Isso foi que ele fez. eu preciso ler umas coisas aqui. Magda, é necessário uma correção. Não pertenço aos quadros do Partido dos Trabalhadores e de nenhum outro partido. Primeira coisa que eles dizem. Tu vai comentar cada frase que eu disser ou eu posso Fica ler? melhor, porque aí depois eu pego tudo certinho, encarreiradinho. Ele se concentra. Sou filho de proletário, professor, mestre e doutor em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu pensamento político foi construído em 53 anos de vida ativa e na aceitação de minha condição de proletário. Essa liberdade me permite ver o mundo e as pessoas que foram de forma transparente. Meu pragmatismo me obriga a aceitar o menos pior para o país e para as pessoas que vivem exclusivamente da sua força laboral como eu. Assinado Sérgio Severo. Foi para ti. É para o Gustavo Vitorino, não é para tu entender isso. Seu Sérgio, é para o o senhor Gustavo pode, Vitorino. a própria terminologia que o senhor usa nas suas mensagens entrega ao senhor, seu Tá, Sérgio. não fica batendo boca. Ó, Não, aqui, só ó, por encerrado. Vitorino. É pra ti também, ó. Carla, não tenho pantufa de piu-piu, só chinelinho love. Será que ele gosta? Ai, chinelinho love! Ai, que amor. Aquele que tem coraçãozinho? Serve. Não é muita chinelagem esse esquema do Vitorino, né? É, O cara paguela o mesmo. na verdade, o Vitorino topa tudo por dinheiro. Não, Opa, não é pode, assim, tá pelo isso é- bife isso é total. Isso aí Topa, cara, que é negócio. do Silvio Santos. Diferente do que foi dito, Lula foi condenado a ficar inelegível por 18 anos, valendo a partir dessa condenação de primeiro grau, baseado na lei de lavagem de dinheiro. Carlos Pereira, Porto Alegre. Ele tem razão, mas ninguém disse aqui que ele não estava inelegível. Não, ele só que não tem eficácia imediata. Não, tem que ficar sem imediata. A apenas sentença isso. tem que transitar em julgado. Na minha opinião, o Brasil só irá para frente quando corrupção for crime hediondo, sem fiança, e todos serão iguais sobre a lei. José Bonfada. Olha, Muito obrigada, Chico. Procurador-Geral do Trabalho hoje se manifestou e disse que o presidente Michel Temer não deveria sancionar a reforma trabalhista. O Dr. Fleury, que é o Procurador-Geral do Trabalho, disse que existe uma série de dispositivos, ele enumerou mais de 10 dispositivos que são inconstitucionais, na opinião dele. São inconstitucionais e que alguns dispositivos ferem, inclusive, tratados internacionais. Só que assim, ó, eu ouço essa gente falar, mas eu não vejo eles dar o argumento. Magda, eu queria que alguém dissesse assim, olha, o artigo 34 é inconstitucional. Sim. Porque ele dá a prerrogativa ao funcionário de, em comum acordo com a empresa, fracionar em 3 vezes as suas férias, sendo que nenhum período pode ser, sendo que um período tem que ser no mínimo 14 dias, 15 dias. 14 dias, 15 dias, e nenhum período pode ser inferior a 5 dias. Muito bem. Eu quero que alguém me diga, eu estou dando um exemplo, olha bem. Esse dispositivo é inconstitucional por causa disso, ou esse dispositivo tira o direito do trabalhador. Eu quero que alguém me diga isso. É só o que eu estou pedindo, que alguém me dê um dispositivo que provoque dano ao trabalhador para toda essa gritaria. Esse berreiro, essa esculhambação que fizeram ontem no Senado. É só o que eu quero. Pô, eu vejo esses caras falar, por exemplo, hoje, Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho. Pô, é engraçado, doutor procurador, doutor coordenador, procurador, esse troço aí do trabalho aí, essa coisa que o senhor faz aí. Eu não vi o senhor se manifestar quando alguns tribunais pelo Brasil disseram que a contribuição assistencial, que é optativa e está na Constituição, eu não vi o senhor se manifestar quando alguns tribunais determinaram que isso passaria a ser obrigatório. Eu não vi o senhor se manifestar quando foi, por exemplo, estabelecido o novo Estatuto do Funcionário Público e desse estatuto removeram o dispositivo que proporcionava àqueles que tomaram empréstimo consignado de que quando de sua morte esse empréstimo ficaria quitado. Eu não vi o senhor se manifestar quando, por exemplo, do acordo com funcionários de telecomunicações, retiraram o dispositivo, a cláusula impeditiva de demissão pré-aposentadoria. Esses são dispositivos que tiram direito direto do trabalhador. Eu não vi o senhor se manifestar, nem o Ministério Público do Trabalho se manifestar sobre isso. Então eu gostaria que o senhor refletisse bem sobre o que está acontecendo. Agora, se a sua intenção é defender os sindicatos, bom, eu respeito a sua opinião. Posso falar?
Deve. Ah, obrigada. É que foi um momento de brabeza. Não, mas é que tu tá nesse momento desde os 19h15. Esse momento dele... A melhor parte é quando tu diz, eu gostaria que o senhor refletisse. Acho que ele está refletindo agora. Ele não vai dormir por causa disso. Tu não contou que o Senado aprovou a Dodge. Só disse que ela falou. Sim, mas eu não sabia, eu não vi Então, o eu término. estou te dizendo que o Senado aprovou. Magda, na Comissão de Constituição e Justiça foi 27-0. Acho que no plenário são 81, né? Acho que foi 81-0. Porque, Magda, Posse de o que bola tem de passou, gente viu, com o rabo Barcelona? preso lá, e ela que vai comandar o Ministério Ela Público Federal, recebeu que processa esses 74 votos a favor e 1 contra e 1 abstenção. Quem será esse Eram contra a abstenção? necessários, no mínimo, 41 votos. Quem será o contra a abstenção? Não sei, Porque tem que não ser peitudo. sei, Porque o não resto sei. tá. Olha, que tem gente com o Todo rabo mundo preso lá. tá E ela vai movimento, coordenar o Ministério Público Federal, imagina. Ela é a primeira 89%. mulher a assumir este cargo. Mário Barcelos, vamos aos aniversariantes. O primeiro aniversariante de hoje, o professor educador brasileiro Anísio Teixeira. Nada a ver com aquele bicheiro que tinha no Rio de Janeiro. Esse homem criou novos projetos, novos métodos de ensino. E o grande aniversariante de hoje, além do nosso Paixão Corses, Paixão Corses que nós vamos completa falar, 90 anos. nós vamos falar, e é Pablo Neruda, né? Que estaria de aniversário hoje, essa figura maravilhosa, aquela antologia poética dele, nascido em Parral, esse não era o nome verdadeiro dele, o nome verdadeiro dele era um nome, ele mudou em função de um tcheco chamado Pan Neruda, era o nome desse tcheco, e foi uma das figuras mais importantes. Recebeu o Nobel de Literatura de 1971. São dois chilenos. Ele recebeu o Nobel de Literatura e a Gabriela Mistral também recebeu o Nobel de Literatura. Paixão Cortes, nosso querido amigo, essa figura maravilhosa, boníssima, um gaúcho que gosta do Rio Grande, escreveu tantos livros, músicas, cantor, radialista, engenheiro e tudo mais, 90 anos, parabéns, Paixão, e que Deus deu muita saúde ao amigo. O Tito Madi, completando 88 anos hoje, gauchinha bem querer, uma figura maravilhosa, está muito doente o Tito Madi, um abraço, um beijo, essa grande figura, esse grande cantor, gauchinha bem querer, como eu já disse. Lionel Jospin, político francês, ex-primeiro-ministro francês. Almir Guineto, também, que faleceu dias atrás, agora ele faleceu agora, um mês atrás. O Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, completando hoje 71 anos de idade. A Cláudia Alencar, atriz, sabe quantos anos está fazendo a Cláudia Alencar? Quantos? 67. Capaz. 60. É lindona, maravilhosa, Linda, né? maravilhosa, né? É linda aquela mulher. Falar em belíssima. linda, completando hoje 42 anos, a Carolina Casting, que é, na minha opinião, uma das mulheres mais bonitas bonita da mesmo. televisão, né? Eu acho que são só esses os aniversariantes. Mandar um abraço pro o seu Adão, lá de São Leopoldo. Ele já várias vezes falou comigo, com o Marlon aqui, convidando a gente para comer um galeto lá, mas tá difícil, viu, seu Adão? E hoje eu tive a oportunidade de conhecer a nora dele lá na Feira Brasileira do Varejo. Como é que tá a feira, Rede afinal? lindo, negócio movimentadíssimo, novas tecnologias, Magda. Olha, anotem, vem aí o supermercado inteligente. Você entra, pega um cartãozinho, pega todas as coisas e sai, um pacote e vai embora. Aquele cartãozinho, quando você pega o cartãozinho, você dá no seu cartão de crédito, tudo eletrônico, tudo inteligente. Negócio espetacular. Olha, quem tiver oportunidade, vá conhecer. Feira Brasileira do Varejo. A Rede Pampa está com o seu estante lá. Hoje eu passei a tarde lá, amanhã eu vou estar de novo. E na sexta-feira também, recebendo as pessoas. Gente, não dá para enumerar todos que mandaram beijos e abraços para a bancada, que assistem a Atualidade. Manda muito beijo pro Chicão. A gente só pode agradecer. Manda, assim, o Chicão tem muitos fãs, muitas fãs, enfim. Tem. E eu quero mandar um Olha, abraço. cara, E eu quero mandar um abraço pro seu Adão. Eu tive a oportunidade de conhecer a nora dele, casada com o filho dele, e que foi extremamente gentil hoje, conversou com a gente lá, esteve no estande da Pampa. Então, vamos lá, visitem o estande da Rede Pampa. Eu vou estar todas as tardes lá, amanhã e sexta-feira, recebendo vocês e mostrando um pouco do que é a Rede Pampa, a maior rede de rádios do sul do país. Certo? Ai, não. Eu vi em primeira mão o nude do Chicão. Ai, fica vermelha, sem querer. Chicão, vem pra bancada, tu tá tirado. Rolou umas fotos da internet. Vem, tá, mas vem pra bancada, tu tá tirado aí. Porque já passou. Vem pro programa. Ai, que medo.
Mas tem vazou aqui, né, algum passarinho, alguma coisa? Não, gato de armazém. Parou. Gato de armazém, eu vi na imagem. Eu vou mandar um tomahawk dele, viu? Um tomahawk Ele acabou com o Chicão nesse Tofani agora. ursinho piu-piu que ganha as minas na base da pantufa e de um coque no cabelo. Parou, presta atenção. Ali nem Boa Iago noite. Russiac, Parou. Faz algum Por favor, dá patinha. Não gosto de coque, Vamos ficar coque é uma coisa tão legal. bonzinho. Fica calminho. Cabelo pra cima, pescoço de fora. Mas olha só. Deixa. Boa noite. Tento há semanas mandar e-mail ou mensagem de voz para este jornalista, radialista e corajoso arauto da etnia teuto-germânica. Como consigo seu WhatsApp ou endereço de e-mail? Aguardo. Ingo. Senhor Ingo, Marne Barcelos não tem nada disso. É por isso que o senhor não consegue mandar e-mail, nem mensagem mandar de pra Pampa, voz. que eu Mas pode mandar como? Para no rádio, como é que eu... Não, código de fumaça, que nem os índios mandaram. www.pampa.com.br. Mandar o quê? Mandar para a Rádio Pampa, eu recebo todos lá. Mas recebe todos porque ele quer falar contigo, quer conversar contigo. Como é que uma pessoa vai mandar pra rádio uma coisa? Tu parece louco? Parece sessão espírita? Mas a senhora acha que está me desconstruindo. Eu não tô, é que tu não entende aqui. Primeiro eu dei uma mancada que depois eu me dei conta. Sim, quase apanhou, vai apanhar na saída. Daí vou receber uma ligação Vai amanhã. receber uma ligação amanhã. Com toda Não, certeza. o Marne Barcelos, vocês terem uma ideia, o celular dele é o PT550 Motorola. Não. É aquele que pesa, Parou. 1,2 kg. Senhor Ingo, 51. o Marne Barcelos Não, o não PT tem 550, esse não era e-mail, nascido. não tem WhatsApp. Eu não existo. Não tem sinal de fumaça, é por isso que o senhor não consegue. Então, assim, ó, se o senhor quiser, eu não estou querendo ser indiscreta, mas se o senhor quiser mandar um e-mail, manda para mim, Magda Beatriz, @pampa, com Beatriz com Z de zebra, Obrigado. @pampa.com.br. Magda Beatriz, @pampa.com.br. Eu imprimo o e-mail e entrego para esse cidadão, porque ele não tem comunicação. Na época de Roma, eles se comunicam. Um cara gritava 50 metros depois do cara. Sinal de fumaça, assim, pode fazer aquele telefonezinho de cordãozinho. Ele não Quer dizer tem que eu sou da comunicação. época da clava? Não sei. Tá, seu Ingo? Pode mandar, manda pro meu e-mail que eu passo para ele. magdabeatriz@pampa.com.br, tá? Por isso que o senhor não consegue, é assim. Agora, sinceramente, eu fiquei muito chateado com o Vitorino depois que ele falou do Chicão Tofani do que gato. foi? Ele agrediu o Chicão Tofani. É, uma agressão total. Não agrediu nada. Mas ele vai ter a represália na hora certa. Essa do Tu gato. sabe que dor de barriga não dá uma vez só, né? Não, é, querido. Ele vai precisar de ti de novo. É, ele vai precisar. Ele vai precisar. Eu acho que não precisa, porque ele não gosta do game, ele não tá afim de mulher. Parou, de festa, não, nada. não, Ele quer só ler livro. Não, a Eu gente, preciso tem de- que, a gente tem que falar metáforas. Dor de barriga não dá uma vez só. Metáforas. Isso. Nunca se critica um gato de armazém. Parou? Deixa ele ficar Eu tô dormindo. pedindo pra pararem, por favor. Aí ele pode, eu não. Mas é que tu que provocou. O cara tava quieto ali. O que é aquilo? É boquinha de que gosta de piu-piu. Imagina só a mulher, olha aquela boquinha, não tem vontade de morder. Mas não eu- tem agressividade, que nem tem comigo, que eu saio todo com hematomas. Nossa senhora, que agressividade. É que eu inspiro esse instinto selvagem Eu na tô mulher. ficando tão baixinho com essa cadeira. E as Pra mulheres que dá pra- batem no Eu acho que senhor? ela tá Batem. Ela tá caindo. Batem, morde. É. E o senhor retruca? Não, eu sou vítima desse tipo de assédio E o senhor feminino todo o senhor dia. faz BO? Agora, o Vitorino, não. É senhor faz BO? masoquista, gosta de levar as Não mordidas. faz parte do jogo isso aí, espancamento. Isso. Puxa vida! Escotofone, Mas segura as mulheres gostam de me Segura o teu espancar. trem, segura o teu trem um pouquinho. Olha lá a bancada. Vocês já perceberam? Peço atenção à bancada. Bancada somos todos nós, por favor. Bancada somos todos nós. Olha lá a bancada. Vocês já perceberam que em muitas ocasiões pessoas que exaltam o ex-presidente Lula afirmando que ele ajudou os pobres, tirou muitos da situação de miséria e tudo mais. Será que estes mesmos não percebem que se não houvesse corrupção como teve, principalmente pelo PT, o Brasil hoje poderia ser uma potência invejada por diversos países? Quem sabe?
Às vezes lamento a atitude de muitas pessoas ao acharem que migalhas são o necessário para viver, enquanto os políticos enriquecem nas custas de eleitores vendados. Aproveito para fazer uma pergunta. Será que com a falta de Lula na disputa do ano que vem, a senadora Gleisi Hoffmann seria um possível nome para concorrer? Pois vejo ela atualmente como a queridinha do PT. Abração para vocês, Paulo Grins. Ela é presidente do partido, Ela né? é presidente. Mas ela tá enroladinha lá, ela e o marido dela andaram armando lá pra cima dos isso aí não quer dizer aposentados lá. nada, né? Ó, os aposentados lá de Além do milhão da campanha que não explicaram até hoje. Magda, Agora, depois... o vídeo Peraí, vamos mais responder legal o nosso da telespectador internet- primeiro. O vídeo mais legal da internet que está circulando para relembrar as pessoas é o Lula abraçado com Sérgio Cabral no comício dizendo: este sim tem ética, é uma pessoa ética. Ele tem um apartamento só para guardar Esse dinheiro. sim fez pelo tem Rio de Ele não mistura o Janeiro. dinheiro dele com o do roubo. Isso, É, esse verdade, sim. é verdade. É. O- Tu acha, Que que tu acha da maravilhoso. Gleisi Hoffmann? Sérgio. Acho que não se cria essa possibilidade. Você não tem a mínima Eles não têm, possibilidade. né? Não da minha existe, senhora. não O existe. Sérgio Cabral, diante da insegurança jurídica que tinha o Rio de Janeiro, ele disse o seguinte: olha, eu sei como é que eu faço aqui. Quando chega o dinheiro, de Brasília, que eu tenho que mandar para os municípios, eu faço o seguinte: eu pego, faço uma linha no chão, né? Atiro o dinheiro para cima, o que cair à direita é do É a município. terceira vez que é. O que cair à esquerda. Tá, então não fala mais. Mas é que tu já contou. mas tá de Ele novo, contou é. pela quinta Mas é vez a essa aposta de semana. bolas. É a aposta de bola, tá igual o Barcelona, 89%. Tá bancada. assim, ó, Finalmente recebi um e-mail de alguém questionando um artigo. Não diz o artigo, mas fala Tem que... 2 ou 3 aqui, mas tu É Dona fala Cleusa sempre sobre Santos. uma coisa. A Dona Cleusa Santos. Diz que a reforma trabalhista, a cláusula, tem uma cláusula que diz que os trabalhadores vão ter 15 minutos de almoço. A propósito de reforma trabalhista, Gustavo, o Ricardo Andriotti, nosso telespectador, também tem um questionamento, tá? Pede para o Vitorino me explicar onde está a geração de empregos que a reforma trabalhista promete dispor aos trabalhadores. Se a mesma não tira direitos, não é ruim para o trabalhador, adiciona várias vantagens ao trabalhador e mais um monte de coisinhas boas. Não, ninguém disse isso. Vamos deixar bem claro. A reforma trabalhista, ela, em alguns aspectos, minimamente, ela altera as regras do trabalhador. Regras que podem ser boas ou ruins, dependendo do caso. E eu já falei aqui, ela traz uma terceira alternativa de rompimento contratual laboral. Ponto. Ela traz a possibilidade da contratação por hora trabalhada. Se isso é bom ou ruim para o trabalhador, o mercado que vai dizer. Eu quero saber o seguinte, eu quero que me digam o que traz prejuízo. Agora, é inegável que essa alteração traz uma série de benefícios aos empresários, porque possibilita a eles contratações com outro tipo de despesa, outro tipo de custo, que não é necessariamente retirado do bolso do trabalhador, mas senão de uma nova modalidade contratual. O que eu estou querendo dizer com isso? Se é bom para o patrão, então é ruim para o empregado. Isso é um pensamento imbecil. Desculpe, é um pensamento ideológico. Tem coisas que são boas para o empregado e que não são ruins para o patrão. Então vamos lutar por elas. Tem coisas que são boas para o patrão e não são ruins para o empregado. Vamos lutar por elas. Essa reforma trabalhista, na minha opinião, traz uma série de benefícios e, não é nem benefícios, alternativas às empresas com outras modalidades de contratações, de rescisões, enfim, de remuneração da atividade laboral. Mas, cortar 13º? Cortar férias? Não cortar nada. Tá, olha aqui uma outra colocação do Sérgio Goulart. Com essa reforma trabalhista, a indústria das causas trabalhistas vai aumentar, porque os trabalhadores vão reclamar na justiça direitos assegurados por convenções coletivas que lhes asseguram alguns direitos, diz ele. Quem viver, verá. Essa é uma dúvida que eu tive até ler atentamente toda a reforma. Vamos deixar bem claro. O que vai se sobrepor à CLT? Apenas alguns tópicos que não são normatizados pela CLT e que serão normatizados pelos acordos coletivos. Essa história de que está se rasgando a CLT é uma bobagem, não está rasgando nada. Porque os dispositivos que não poderão fazer parte dos acordos coletivos são aqueles dispositivos que estão previstos na CLT.
Eu fui um dos que, como o senhor, embarquei também nessa balela. Ah, vamos rasgar a CLT, estamos botando a legislação trabalhista no lixo. Eu disse isso aqui. E, depois de ler, cheguei à conclusão de que eu falei uma bobagem e assumi. Agora, Vitorino, eu acho que um dos aspectos mais importantes, me permita entrar na sua conversa, é de que, a partir de agora, com essa reforma em vigor, o trabalhador vai poder fazer acordo com o patrão e não precisa mais do sindicato para fazer esse acordo. É isso que o sindicato... É isso que está dando problema. Porque esse que é o pombo da Tira o discórdia. poder, né? Olha, porque aí a o poder tutela novamente, né? era O dinheiro O problema é e a o disputa poder. pelo poder. Era a tutela do sindicato. Se o sindicato não É aceitasse, isso que estão indignados. não aceitasse. E a turma, o abastecimento ideológico dessa gente são os sindicatos. Então a esquerda está indignada porque se alguém perdeu com essa história... Foram os sindicatos. São os O sindicatos. grande perdedor foi o sindicato. Foi o sindicato, a indústria do sindicalismo brasileira. Eles não admitem, mas a verdade é que é isso, né? A verdade é essa. E a minha recomendação é a seguinte: sancionada essa lei, não aceite 1 centavo de desconto no seu contra-cheque para sindicato. Se o sindicato quiser que você se associe, ele vai ter que conquistar você. Ele vai ter que ir lá e dizer, olha, nós estamos oferecendo isso para você, vamos Colônia de apresentar. férias, dentista, colônia de férias, advogado. dentista, E aí, mas aí, como o Se não trabalhador oferecer tem que nada, fazer? não pague. Mas aí o trabalhador tem que pedir? Não, Pra tem que tirar a pedir, não, tem que contribuição? pedir não. A partir do momento que deixar de ser obrigatório, para Automaticamente. descontar tem que ter a sua anuência, aceitação. a tua assinatura. E não essa papagaiada que tinha contribuição assistencial aqui no Sul, que você tinha que ir lá fazer contra oposição e E aí, eu não lembro do Ministério Público do Trabalho ter agido nesse sentido. Sabe que hoje, Defender o trabalhador. para registro, né? Hoje, depois daquela confusão toda que deu durante a semana na Câmara de Vereadores, na semana passada, eles hoje tomaram uma série de cuidados, né? As pessoas todas tiveram que se identificar para entrar no plenário, fizeram um bretezinho lá para saber todo mundo que entrava, até porque eles tinham uma pauta de votação bastante diferente, né? Era a extinção de alguns órgãos, como o DEP, e eles acabaram aprovando nessa noite o projeto de lei complementar que reestrutura a administração municipal. Eles conseguiram extinguir secretarias e órgãos como o próprio DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais, o Gabinete de Desenvolvimento e Assuntos Especiais, que são os GADs, tá? Foram 27 votos favoráveis e 6 contra. Tá? Agora eles querem estavam tentando avançar em outras coisas, eles querem juntar a secretaria, fazer uma secretaria de desenvolvimento social onde engloba o esporte também. Eles Que, Magda, aquele dado que a gente deu aqui e que eu vou complementar, uma notícia que saiu num jornal aqui de Porto Alegre, posso dizer, foi no 0 Hora, de que 1 em cada 4 CCs da prefeitura ganham acima do teto. Pois é, né? Olha que cabidão de emprego. A prefeitura de Porto Alegre paga 25%. os maiores salários das capitais brasileiras. A média salarial Para os professores, dos professores, a média salarial dos professores municipais do país, a maior do Brasil é de Porto Alegre. Pô, não tem dinheiro que sustente tudo isso. Não tem IPTU, ISS, PC, PPC, essas porunhola aí, não tem nada disso que sustente. O problema não é o professor, né? Não é o professor. O problema é outro. O problema é o CC que ganha 25 conto. 20 mil, 15 mil, da onde que eles tiram a legislação para pagar esse cara? E vou dizer uma coisa aqui, hein? O prefeito Marquesan encaminhou à Câmara Municipal um projeto que restringia o teto salarial. Eu disse aqui que a oposição tinha feito uma bagunça e tinha impedido e tal. Não foi. Eu errei. Não foi a oposição. Foi a própria base do governo que derrubou o projeto do prefeito Marquesan. A oposição, a PT, PSOL, a PCdoB, os demais partidos de esquerda de oposição, PDT, esses partidos votaram para restringir, sim, os salários do município. E quem derrubou isso foi a situação, foi a base do governo. Então não tem autoridade moral para dizer, Porto Alegre não tem dinheiro, está quebrando. Pô, chama os vereadores da base e vê qual é de vocês. Eles extinguiram uma série de secretarias e enxugaram, né? Fizeram o que ele queria.
Enxugaram bastante. Enquanto isso, o centro da cidade continua abandonado, aquele lixo, aquela... Tem CC aquela ganhando calçada. 15 pau, 20 pau e tem buraco em tudo que é rua. Porto Alegre está toda arrebentada, esburacada. Aquele conjunto arquitetônico do centro de Porto Alegre, nós temos prédios belíssimos aqui em Porto Alegre, ali muito bonitos e tal. E aí você vê o calçamento ali da Rua da Praia, da Rua Uruguai, da 7 de setembro. Qual né? calçamento? Depois Já não tem mais. nada. Você tropeça em tudo. Eu, que já sou semi-provecto, eu tenho que tomar cuidado quando passo por aí para não levar um tropeção, não me cair, né? Enormes buracos. Tem que arranjar uma companheira. Uma companheira que te faça companhia, mais jovem. Ela 45 anos. Ela cai no buraco primeiro do que Não, já avisou isso aí. vem, meu bem. Vai pra lá, meu bem. Eu não vou... Claro, 45 anos. Eu não vou esgaravatar. Tem como semi-analfabeto, ele pode arrumar alguém. Mas... Semi-analfabeto? É semi o quê? Esgaravatar. Semiprovecto. Ah, é provecto. Eu pensei Não é que fosse analfabeto. Eu quero esgaravatar. Olha aqui, ó. Esgaravatar. Olha aqui, ó. Faltou dinheiro para a Ele falou em Polícia Federal. piu-piu. O que faz a galinha? Ô, rapaz, presta atenção no serviço aqui. Faltou serviço, depois eu te pergunto, não sabe responder. Ele é chocado. O professor... Faltou dinheiro para passaporte. Faltou dinheiro para para de falar, reposição que coisa, em não hospitais fica cansado. federais, Não reposição toma de água. material. Sabe quanto o governo do seu Michel Temer e os seus Blue Caps liberaram nos últimos dias para emendas parlamentares? Ai, Gustavo. Em Bilhões. dinheiro? 1 bilhão e 80 milhões de reais. Quer dizer, não tem dinheiro para fazer passaporte, não tem dinheiro para atender a máquina pública. E tem dinheiro, 1 bilhão para liberar emendas parlamentares de obras que a gente sabe tá cheio de propina. Não grita essa hora da madrugada, cara. Não, mas é que tu fala, hora que ele diz para que de tá falar. Para, mas é uma Para coisa de falar. incrível. Não, olha, hoje eu não tô aguentando. Não, mas Hoje imagina eu o tô... telespectador. Aqui a gente tá... Agora tu vai andar, agora tu vai ficar. Olha aqui, ele Não, disse eu um tô nome labirinto feio aqui. agora aqui. Pois é, eu acho... É um nome feio. Eu É um acho nome que tá feio. na hora de ele ir pro sóio. Posso prender o cabelo? Ele disse nome feio Não, não aqui. pode, não Poxa, pode mexer. Não pode feio? pedir, mas a Não, gente não nem começou tá assim, falando tem que aqui, terminar claro. assim. A gente só assiste. A gente tá assistindo o programa, que nem os telespectadores. Não, ele fez estriônico, né? Ah, fala mais um pouco, Dorita. E a Mulher Maravilha não vai falar hoje? Eu vou falar de uma coisa. Eu vou falar que ontem o Internacional venceu. Aleluia, E jogou irmão. bem. É Me verdade. chamar de louca. Eu vi o jogo que eu vi, o Inter jogou bem e venceu por 2-0 o Ceará lá no Ceará. Lá Castelão, em Fortaleza, não, no Castelão. Lá no Castelão. E Castelão é o nome do quem supermercado. teve uma atuação interessante, talvez, quem sabe, vem aí o Salvador, Colorado, foi o Potker, né? Tava na primeira jogada, fez o segundo gol. Aí, ó, acho que agora vai. Tem que ir, né? Tá em quinto colocado ainda. Devagarinho a gente vai subindo. Sabe, Cris, que eu tô achando Direto que... pra primeira. Tô achando que eu que sou pé frio. Porque toda vez que o Internacional joga, eu assisto, perde ou Ah, não, empata. então não assisto. Ontem eu não assisti e ganhou. Vamos lá, mais assistir, torcida chega. colorada. E eu Vamos sou pedir colorada, pra Jéssica né? não assistir mais o Não jogo, assisto né? mais, porque eu quero que o meu time ganhe, né? Por favor. Vitorino, por favor, fala. Vitorino. Não, No programa, fala E um tu pouquinho. não vai dar um drops fashion? Não, eu quero ver o Vitorino falar. para. Eu tô escolhendo as perguntas aqui pra Falando eu em não falar drops mais. fashion, pra ti, Dani Alves fechou com o Paris Saint-Germain. É, ele não quis ir O pro cara City, foi- escolhe o escolhe time que vai Mas ele joga jogar. tanto assim? Joga, é o melhor lateral direito do mundo hoje, ainda com 34 Ele anos. estava no Barcelona até o Grande momento jogador. que ele quis, daí ele foi pra Juventus, ficou quando jogou o ele tempo que quis. quis, armou ali a saída dele. Vamos fazer um vale aí. Ficou sem time, vale, né? escolhendo para onde ir e acabou no Paris Saint-Germain, morando em Paris. Daniel Alves, que maravilha. me lembra E daquela Cristiano história. Ronaldo ganhou um poder inédito no Real Madrid, né? Agora ele vai Faz parte mandar, das decisões do clube. mandar prender e soltar Que nem no o Real Pelé Madrid. fez no Santos na década de 60. Não é inédito no futebol. Essa decisão de Ele botar o foi Cristiano papai Ronaldo agora, né? Foi papai recentemente. Mas ele merece, porque é um símbolo do Real Mas Madrid. por que símbolo ele de usa marketing. o barriga de aluguel, hein? Porque ele não quer se incomodar Eu com a acho que ele é mulher, querido. inteligente, sabe? Ele é que nem esses caras que pedem mulher em casa. Os caras não Só querem que se a incomodar com namorada a dele mulher. tá grávida, né? Mas ele usa pantufa, essas coisinhas? Ah, tá bom. Cristiano Ronaldo pantufa. É. Não sei. Fala, por Olha aí, favor,
feia. Para, não fala nada. Mas- Olha aqui, ó. Inês da Rocha diz o seguinte: eu não aguento, morro de rir vendo a Magda dizer ao Mário: agradece os elogios. Parece aquela mãe com o filho do lado. E a pessoa faz um elogio para a criança e a mãe diz: agradece a titia, filho. Quer dizer que o Mário Me tem que ter uma divirto namorada muito jovem, com vocês, tá de caindo 45 anos. tá caindo pelas beiradas. Beijo para todos, gosto demais do Marne. Manda ele agradecer, manda. Neuza Rocha. Obrigado, dona Neuza. Obrigada. Manda beijo para ela, meu filho. Vai ganhar o pirulito. Olha aqui, Dá pro Chicão. Vitorino pirulito. Chicão, olha aqui, ó, Chicão. Não, o Vitorino gosta de piu-piu. Olha aqui, ó. que isso? Olha aqui, mas ele disse que gosta de piu-piu. Sim. É? Olha aqui, ó, Chicão. Ponto Da fino Denise- do O senhor faz com o piu-piu? É como bom frajola. Parou. O piu-piu, é o piu-piu. É o piu-piu, ele gosta de Masculino. piu-piu, é. Sim, o frajola Como vive assim? perseguindo o piu-piu. É um gato que persegue um passarinho. Não fala que nós como Piu-piu, um frajola, que Presta come atenção. o piu-piu, meu filho. Não, como assim, Mas como é que ele Vitorino? consegue? Vocês poderiam deixar eu dar um recado pro Chicão Meu amor, Tofani já aqui? comi coisa pior e não deu trauma. Pagou caro, né? Não, Pagou caro, sim. Olha aqui, Chamou de Chicão grátis. Tofani, presta atenção. Pode, meu amor. foi de grátis. Presta atenção. A Denise de Bagé diz assim: Chicão, será um prazer tê-lo em nossa cidade. Uma figura tão ilustre de nosso Rio Grande do Sul. Espero poder conhecê-lo pessoalmente. Quando tu falasse lá de Bagé, que tu fosse convidado, a nossa elegante telespectadora Denise Goulart de Munhoz, que é de Bagé, manda dizer que quando tu estiveres lá, ela terá um grande prazer em te receber e te conhecer. Fico muito honrado, falei. fui a Bagé algumas vezes, uma terra muito legal. Vai Te ser falei bacana. que vai ser carreata, Olha vai aqui, ser um ó, papapá. e aqui no WhatsApp, minha casa é simples, mas se vocês todos chegarem na minha casa, pelo carinho que tenho por vocês, farei uma janta ótima. Então estamos indo lá, né? Já botou aqui o endereço e tudo mais. São Leopoldo, o Dilmar. Ai, Dilmar, obrigada. Vamos Vitorino deixar os vai. dois conversarem, eles têm Vitorino alguma vai. coisa, eles estão Não, resolvendo. não A GG tá me ajudando a ajudando. desencalhar. É, dando os toques. Tá dando uma no força Vitorino. aqui. Ah, belo momento, Ah, isso belo é bom, momento. pra produção No saber meio que do ele tá programa, né? Alguém, a O Jéssica tá programa, o ajudando. Vitorino usa o programa Acho super bom. Ai, todo mundo fica respondendo também mensagem em todo mundo WhatsApp, em não. Facebook. Todo mundo não. Aí eu não posso ajudar. Virou sexo na TV agora. O Chicão, o programa todo fica lá, só não fala nada com o seu Chicão. Comigo é só... Eu falo quando ele sentar no Dá programa. meu telefone, então. Pô, tu fica mostrando tuas fotos peladas aí com o bundão branco de fora. Não, eu e tô fica... fora desse todo mundo. Produtora, Prezada Ele vai bancada, ver. chegou? Acabou? terminou o advogado sério da bancada. Acabou. Terminou o advogado sério. Prezada bancada, Terminou. se vocês não Tá querem... cacetinando mulher pra ele. Atenção, por favor. Prezada bancada, se vocês não querem Lula, o único caminho é Jair Bolsonaro. E sem Messias chorinho. Bolsonaro. Messias, ele escreveu errado, por isso que eu me atrapalhei. E sem chorinho que Bolsonaro é homofóbico. Querem um presidente ou querem um namorado? Para contrapor um Congresso Nacional igual ou pior ao atual, somente um homem duro, firme e inflexível como Bolsonaro para não negociar com esses corruptos. Qual seria a alternativa? Dória, que negocia com Temer? Não, né? É o que diz Carlos Eduardo da Silva Pinto, nosso assíduo telespectador. Irmão Dória tem uma esposa bonita, né, Chicão? Tem, Sim, mas nós não foi minha vamos- namorada. Foi sua Beatriz namorada? Betaninha, a herdeira da fábrica de vassoura Betaninha de Santa Rosa. Ele já Fabricante. disse umas 10 vezes com essa. Décima primeira vez. Pergunta mas E pra mim Mas não é tão ele bom. sabe. O Marne sabe, é que o Marne tem outro por dentro. Tem outro presente. Não, eu sugeri. Não, mas eu. Não, eu tive namorada com grife. E, Tu vê? existe alguém mais bonito que o senhor? Não é questão de beleza, é uma questão de De estilo. estilo, que é mais Mas- importante que beleza. Isso Mais aprende com o importante Chicão. que beleza, é verdade. O Aqui senhor sabe é tudo. mais estiloso que o senhor, então? Existe? O Vitorino, talvez. O Vitorino... Numa outra Eu apresentei encarnação. duas vezes Uma outra namorada encarnação. de grife. Eu quero ver o Vitorino, a grife do Vitorino. Minha grife é Apresenta Olha, uma vocês grife aí, estão Vitorino. querendo ver muita coisa Não, e agora Vitorino está na foi hora de ver deselegante comigo e a produção não fez o nada. adeus final. adeus E final. adeus final, está na hora de ir para casa, acabou o programa, tenham todos uma boa noite, sonhem com os anjinhos. Só mais um pouquinho.
Coloca O que tu não falou? O que tu não falou, Vitorino? Queria falar Liga alguma pro coisa. Vitorino, Não. coloca a pantufa do Piu. Liga pro Vitorino. que Bota um pijama. O negócio tá feio. pijama. Se você bota uma for um pantufa. jacaré, Para encerrar, então, o programa, dependendo do andamento do judiciário, a próxima troca de presidente não terá troca de faixa, terá troca de tornozeleira eletrônica. Boa piada. Um abraço ao Anjo Galtieri, que largou isso na internet. Foi. Então não é de autoria do Gustavo Vitorino. Não é do Vitorino. Beijo, uma boa noite, até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Dos postos de gasolina.